Olá, seja bem-vindo à retrospectiva jurisprudencial legislativa de 2024, mas antes, deixa eu dar um recado rápido que a gente está muito feliz de anunciar, depois de muitos pedidos, nós da Dedicação Delta vamos abrir uma oportunidade única e histórica, a assinatura vitalícia nosso acesso total vitalício, onde você vai ter a possibilidade de ter acesso a todos os cursos da Dedicação Delta para sempre. O link está na descrição desse vídeo para você participar do lançamento que vai acontecer no dia 20 de janeiro e ter acesso a uma oferta exclusiva e especial. Agora, boa aula, bons estudos e boa retrospectiva. Fala, meus amigos do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo à nossa retrospectiva de 2024 das principais alterações legislativas e jurisprudenciais que nós tivemos em direito penal, tanto parte geral quanto parte especial neste ano. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou professor de Direito Penal e outras disciplinas aqui no DD. Sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, doutorando e mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a gente vai discutir aqui em duas sessões, em duas partes, o que eu acho de mais importante nesse ano que acaba de terminar, ou que está terminando agora. A primeira parte eu a dividi em legislações, a segunda em precedentes. Claro, nas leis a gente consegue ver quase tudo, porque não foram muitas as modificações que o Congresso Nacional nos forneceu em 2024. Nos julgados isso é diferente, porque a produção jurisprudencial tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal em matéria penal é considerável, então claro que eu tive que fazer aqui um filtro que coubesse dentro do nosso tempo estipulado. Mas sem que nós nos atrasemos, vamos em frente, começando então por essa primeira parte, alterações legislativas importantes em direito penal. Não tem jeito, a gente precisa conhecer alguns detalhes dos últimos diplomas. Eu começaria destacando a você a Lei 14.994, que está sendo chamada de pacote antifeminicídio, pacote antiviolência doméstica ou qualquer coisa do gênero. Complexo normativo muitíssimo recente que alterou várias disposições atinentes aos delitos de violência doméstica e familiar, sobretudo contra a mulher. Nós tivemos modificações pela Lei 14.994 na disciplina do feminicídio, sobretudo na disciplina da lesão corporal, nos efeitos da condenação do artigo 92 do Código Penal, nos delitos de ameaça e também em outras legislações especiais. Os crimes hediondos sofreram influência dessa lei, a lei de execuções penais, idem, e também outros complexos normativos. Eu gostaria de destacar a você, dentre as modificações da Lei 14.994, as principais desses tipos que eu mencionei, começando pelo feminicídio. A mais relevante modificação foi transformar o feminicídio de uma qualificadora do delito de homicídio num tipo penal autônomo, o que não era assim antes, de modo que matar mulher em razão da sua condição de mulher qualificava um homicídio do 121, parágrafo 2º. Hoje em dia isso é diferente e essa alteração legislativa transformou o feminicídio não num homicídio qualificado, mas num homicídio autônomo, num tipo penal totalmente autônomo, com pena autônoma, inclusive com uma pena enorme e exacerbada, não no sentido de exagerada, não é esse o ponto, mas exacerbada no sentido de drástica, grave mesmo. Ele está previsto agora no artigo 121-A do Código Penal. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena de reclusão de 20 a 40 anos. E nós temos aqui uma disciplina muitíssimo semelhante à que já existia no Código, para dizermos quando haverá, aspas, razões da condição de sexo feminino. O parágrafo 1º do 121-A dispõe sobre isso. Considera-se que elas há quando o crime envolve, inciso 1º, violência doméstica e familiar, inciso 2º, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Nós podemos nos lembrar de um antigo debate que havia ainda no 121, antigo, que era a expressão por razões da condição do sexo feminino, tem natureza objetiva ou natureza subjetiva. Isso é relevante para que nós consigamos saber se, sob a vigência da lei anterior, seria possível cumular a qualificadora do feminicídio, se ela fosse objetiva, como era o entendimento da maioria dos tribunais, sim, com as qualificadoras motivacionais, dos motivos e subjetivos, motivação torpe e motivo fútil. Isso sempre foi considerado dessa forma. Eu creio que não tenha havido modificação relevante no modo como a legislação está estruturada. O meu posicionamento pessoal é que isso aqui é subjetivo, por razões da condição do sexo feminino, impõe uma consideração subjetiva. Qual é a razão, qual é o mote, qual é a intenção, sabe? Qual é
a finalidade, tá tudo isso dentro daquele espectro de elementos subjetivos do tipo distintos do dolo. Mas não é assim que tem entendido o STJ e também a maior parte da literatura. Dentro do feminicídio, então, além dessa primeira modificação, que é a sua transformação num tipo penal autônomo, eu destacaria a seguinte, que eu não tenho a menor dúvida de que vai cair nas próximas provas. É a do parágrafo 2º, inciso 5º. Diz assim: a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado nas circunstâncias previstas nos incisos 3º, 4º e 8º do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código. Incisos 3º, 4º e 8º do parágrafo 2º do artigo 121. O que é que diz o inciso 3º? O que é que diz o inciso 4º e o inciso 8º? Eles são qualificadoras objetivas. Olha só. Homicídio, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º. Se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Se o homicídio é cometido... me perdi aqui. Peraí. Se o homicídio é cometido à traição, à emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, inciso 8º, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Todas essas três situações são situações que qualificam o delito de homicídio comum. Aqui, elas não qualificam o feminicídio, de modo que não haverá aqui um feminicídio qualificado por essas situações, mas sim um feminicídio majorado. Por que isso muda? Porque o homicídio qualificado tem uma específica pena inicial e uma pena final, uma pena base que tem um limite mínimo e que tem um limite máximo. Agora, com a modificação da Lei 14.994, isso não acontece, porque essas circunstâncias não mais qualificam o feminicídio, elas simplesmente o majoram. Nos termos lá do inciso 5º, parágrafo 2º do artigo 121A. Do ponto de vista prático, na dosimetria da pena, isso há de elevar a sanção do feminicídio na terceira etapa do processo dosimétrico. O feminicídio será sempre hediondo, porque assim está previsto agora na Lei 80.72. Isso talvez tenha soterrado um debate que seria possível travar, ainda quando da vigência da legislação anterior, sobre se o homicídio seria sempre hediondo. Existia uma posição para a qual nem sempre, porque sendo o feminicídio uma qualificadora antiga de natureza objetiva, ela poderia ser cumulada tanto com qualificadoras subjetivas quanto com o privilégio do homicídio, que também é de natureza subjetiva. Em algumas situações, então, apesar de não ser cabível a tal da legítima defesa da honra, como assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, nada impediria que fosse cabível o homicídio qualificado qualificado pelo feminicídio, privilegiado, por exemplo, pelo cometimento do delito logo após, sob domínio de violência ou emoção, logo após injusta provocação da vítima. Qual é o problema? É que o homicídio qualificado privilegiado não é e nunca foi hediondo. Essa discussão perde relevância prática agora, porque a Lei 14.994 insere na Lei 80.72 a previsão exata e específica de que o feminicídio será um tipo penal hediondo. Então eu não tenho a menor dúvida de que aqui nós teremos a mais relevante das modificações da Lei 14.994. Agora vamos para mais uma, que é a do delito de ameaça. Nós temos aqui também uma modificação relevante. Por que temos uma modificação relevante? O delito de ameaça está previsto em 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Vamos agora para o parágrafo 1º inserido pela Lei 14.994. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A do Código, aplica-se a pena em dobro, de modo que a lei traz uma majorante que será então considerado pelo juiz na fase de dosimetria da pena. Agora, a modificação que, creio eu, será mais cobrada não será quanto à ação penal e a sua natureza no delito de ameaça. Essa previsão vem inserida pela lei, agora no parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação, portanto, a ameaça de regra é um tipo penal cuja ação penal é pública condicionada, exceto na hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, a disposição que acabamos de ler. Ameaça
em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso cria, portanto, um cenário de uma ameaça que pode ser processada por ação penal pública incondicionada quando envolver uma vítima, mulher, em contexto de violência doméstica e familiar. Há muitas críticas que se pode fazer do ponto de vista criminológico a essa previsão normativa. A literatura da vitimologia crítica não olha isso com bons olhos. Porque se por um lado é verdade que isso tem uma intenção muito boa de aumentar a proteção penal das mulheres e aumentar também a facilidade com que se pode reprimir, reprovar, perseguir, para usar a palavra persecução, portanto, né, apenar aquele que comete um delito dessa natureza, por outro lado, isso acaba retirando a mulher do seu próprio conflito, né? Ou sequestrando o poder que ela teria de decidir sobre o seu próprio conflito, para dizer, olha, eu quero ver esse sujeito processado, eu não quero que isso fique público, eu quero deixar isso para lá ou não. O legislador, portanto, acaba, de acordo com a vitimologia crítica, e você, delegado de polícia, precisa fazer essa interseção entre criminologia, política, criminal e direito penal para ter um mínimo de senso crítico na sua vida, não ser um mero reprodutor das coisas. A vitimologia geral olha isso aqui parece até uma boa coisa, porque tem esse discurso, né, poderoso, proteção de mulheres, mas na realidade, quando você descortina a aparência, isso é um mal dispositivo que aparenta fazer bem, mas na verdade faz mal, porque ele tira da mulher o poder de decidir sobre o próprio conflito que a vitimou. Mas o legislador, hora ou outra, dá essas pataquadas. Ok. Mais uma previsão relevante na Lei 14.994, nós a encontraremos agora não no delito de feminicídio, não no delito de ameaça, mas no delito de lesão corporal, que está previsto lá no artigo 129 do Código Penal. Eu destacaria aqui duas modificações. Primeiro, a do parágrafo 9º, a lesão corporal cometida em violência doméstica. A pena dela subiu um pouquinho, foi de reclusão para 2 a 5 anos. Será possível, então, a prisão preventiva, porque os 5 anos já ultrapassam a barreira dos 4 anos que no CPP, no Código de Processo Penal, são indispensáveis para a aplicação dessa medida cautelar. Agora, além da violência da lesão corporal com violência doméstica, que é a do parágrafo 9º, nós também tivemos uma modificação na lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, que não é a do parágrafo 9º, mas a do parágrafo 13. E esses dispositivos são muito parecidos, mas você não pode confundi-los porque eles têm uma diferença fundamental. A do parágrafo 9º, ela se aplica para qualquer caso de violência doméstica, inclusive quando os vitimados forem homens. A do parágrafo 13, não. Ela é uma lesão corporal exclusivamente praticada contra a mulher e por razões da condição do sexo feminino, nos termos do que diz o artigo 121-A do Código Penal sobre isso. A pena é a mesma, tanto para o parágrafo 9º quanto para o parágrafo 13, reclusão de 2 a 5 anos, de modo que agora é cabível prisão preventiva, desde que, claro, presente todos os demais elementos de cautelaridade para esses 2 delitos. Não acabamos por aqui com a Lei 14.994, porque nós temos ainda que nos preocupar com os crimes contra a honra. Agora, até aqui só falamos de crimes contra a pessoa, né? Mas também temos que nos preocupar com os crimes contra a honra. Se nós formos ao artigo 141, parágrafo 3º do Código Penal, encontraremos sobre esses delitos, crimes contra a honra, a seguinte disposição. Artigo 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Aí vamos lá para o parágrafo 3º. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código, aplica-se em dobro a pena, incluído pela Lei 14.994. Nós teríamos um caso, por exemplo, de difamação misógina, de injúria misógina ou de calúnia misógina. É muito interessante perceber como mesmo o Supremo Tribunal Federal, nessa tendência dos últimos anos de equiparar discriminações evidentemente antijurídicas, anticonvencionais, anticonstitucionais, odiosas de todo gênero, ao racismo, não contemplou a misoginia. Eu confesso a você que achei até estranho quando o Supremo julgou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, que equiparou os casos de homofobia e transfobia a racismo, que a Corte também não tenha equiparado a misoginia ao racismo. Porque, claro, aquela ideia de racismo em sua dimensão social
que é um argumento assim muito ruim, não porque não seja merecedor de reprovação e tal, mas porque todo racismo é um racismo, é um fenômeno social. Não existe racismo que não tenha uma dimensão social, né? É porque essa visão é uma visão muito tacanha. Não existe a dimensão, o racismo biológico, o racismo científico, o racismo ambiental e o racismo social. Claro que é possível falar em cada uma dessas modalidades, e a literatura crítica fala, mas todas as modalidades de racismo são um fenômeno social, porque o racismo é um fenômeno social. Um fenômeno ruim, evidentemente, mas um fenômeno social. Então não tem o racismo em sua dimensão social. Todo racismo só tem uma dimensão social. O racismo biológico só tem uma dimensão social. O racismo científico também. Mas o Supremo emprega esse argumento para dizer, na ADO 26, que os casos de homotransfobia se equiparam ao racismo. Eu achei muito estranho até que o Supremo não tenha dito também a misoginia se equiparará nesse caso. Não disse. E achei estranho também que o legislador não tivesse feito isso ao longo dos últimos meses, dos últimos anos. Bom, fez aqui no que se refere a essa majoração da injúria. Cuidado para não confundir uma eventual questão de prova que coloque um elemento misógino na lei 7716, uma incitação de discriminação que se assemelharia ao artigo 20 da Lei 7716, que é o delito de racismo geral, só que com um elemento misógino, que aí o conflito aparente de normas provavelmente se resolverá pela atipicidade. Rodrigo, mas você não acabou de dizer que agora tem uma previsão de crimes contra a honra com misoginia? Só que essa previsão é só do aumento de pena para 3 crimes contra a honra que já existem: calúnia, injúria e difamação. E todos esses delitos pressupõem uma vítima certa, uma vítima concreta, uma determinada pessoa e não um grupo generalizado e desindividualizado, como a gente encontra lá no artigo 20 da Lei 7716. Cuidado com isso. E agora já vimos então as modificações da Lei 14.994 na parte especial. Vejamos então o que é que ela traz no tema efeitos da condenação. E agora nós devemos viajar para o artigo 92, parágrafo 2º do Código Penal. Diz ele: ao condenado por crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A deste Código, serão aplicados os efeitos previstos nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo, que são perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, e incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou curatela nos crimes dolosos ou sujeitos a pena de reclusão cometidos contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente tutelado ou curatelado, bem como nos crimes cometidos contra a mulher por razão da condição do sexo feminino, assim nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A do Código. Vedadas a nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública, mandato eletivo entre o trânsito em julgado da condenação até o efetivo cumprimento de pena, e também automáticos os efeitos dos incisos 1º e 2º caput e do efeito 2º do parágrafo 2º deste artigo. Essas modificações a nível de efeitos da condenação aqui do 92, parágrafo 2º, nada mais fazem do que, eu acho que isso é uma boa coisa, até do ponto de vista sistemático do direito penal, do que condensar na legislação uma tendência que veio se mostrando presente nos últimos anos, nos estados e nos municípios, que era editar leis estaduais e leis municipais proibindo que pessoas condenadas por delitos de violência doméstica tomassem posse em concurso público ou mantivessem qualquer cargo ou função de mesma natureza. A legislação federal agora resolve uma crítica que frequentemente era oposta a essas legislações estaduais e municipais, que era a crítica da inconstitucionalidade formal. Eu mesmo, por algumas vezes, cheguei a fazer essa crítica e pensei, olha, a intenção dessas leis é nobre, o conteúdo delas eu creio que é compatível com a Constituição, mas tem um problema de competência, porque isso aí dispõe sobre efeitos da condenação, e isso é matéria, como nós sabemos, reservada à competência privativa da União, de acordo com o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. O legislador aqui anda bem, porque resolve esse problema, de modo que essa crítica não pode mais ser oposta a esse efeito da condenação, porque ele está previsto agora no Código Penal.
Maravilha. Então, Lei 14.994. Vamos agora para mais uma relevante, que é a Lei 14.811 de 2024. O seu ponto mais fundamental, mais essencial, é a inserção de 2 novos delitos na legislação penal. O artigo 146-A, que foi inserido por essa lei, se divide nesses 2 crimes que eu mencionei. No primeiro, o caput, a gente tem a intimidação sistemática, ou bullying, e no segundo, parágrafo único, a intimidação sistemática virtual, o cyberbullying. Eu devo dizer a você que o tipo penal do bullying, do 146A, se ele não for o pior tipo penal da história da legislação brasileira, ele está entre os 3 ou 5 piores. E ele é evidentemente violador do princípio da legalidade no que se refere à lei certa, que é aquela dimensão do princípio da legalidade que diz, olha, para que sejam constitucionais, as leis penais devem ter um grau de certeza, de inteligibilidade, um grau de segurança interpretativa que permita a qualquer um conhecer exatamente qual é o seu conteúdo proibitivo. Olha como esse tipo é mal redigido. Intimidar sistematicamente, já começa o problema aqui, o que é intimidar sistematicamente? É todo dia? É várias vezes? É num período espaçado com o mesmo intervalo de tempo? Não se sabe. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente. Então, peraí, se eu tiver motivação evidente para que eu te intimide sistematicamente mediante violência, pode? Que loucura! Mas tudo bem. Sem motivação evidente. Aí agora descaceta totalmente. Por meio de atos de intimidação. Peraí, intimidar por meio de ato de intimidação? Que viagem maluca! Segue o tipo, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. O que é uma ação material? O que é uma ação moral? O que é uma ação virtual? Sabe? Que tipo penal esquisito do inferno, um troço satânico mesmo, tá? Ok, lidemos com isso. Dentro do 146A, eu quero te fazer um adendo, ainda falando da intimidação sistemática do caput, que é o bullying, que eu considero muito importante. Se nós formos ao seu preceito secundário, ele diz assim, que é a pena. Multa se a conduta não constituir crime mais grave. Ok, só tem multa. Tem uma pegadinha de prova aqui que um examinador poderia te fazer, que poderia ser assim. Eu já fiz várias vezes nas arguições de prova oral da galera, e todo mundo cai. Todo mundo cai. Que é o seguinte, nós sabemos, se você está ligeiramente atualizado com a jurisprudência, você também sabe, que existe uma tradição jurisprudencial no Supremo e no STJ a dizer que mesmo naqueles crimes, desculpa, vou reformular, a dizer que nos crimes cometidos com violência doméstica ou familiar contra a mulher, não cabe aplicar somente a pena de multa, ainda que no preceito secundário essa sanção esteja prevista alternativamente. Como são vários crimes que dizem pena, detenção de X a Y ou multa, alternativamente. Ou é a privação da liberdade ou é a multa, não é os dois. Tem também os tipos que prevêem isso cumulativamente, que é pena, detenção de X a Y e multa, beleza. Mas há vários tipos que podem ser cometidos em contexto de violência doméstica familiar, que dizem pena, privação de liberdade de X a Y anos ou multa. Há uma jurisprudência muito bem construída no STJ no sentido, quando diz privação de liberdade ou multa, se for em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz não pode interpretar isso dessa forma e não pode aplicar só a pena de multa, porque isso violaria a gama de dispositivos atinentes à Lei Maria da Penha, que prevêem uma proteção específica para a mulher, isso violaria uma proibição de proteção deficiente, mais uma cacetada de coisa. Ok. Aí como é que a gente fica, então, com o artigo 146A, porque ele diz somente pena de multa. E o STJ diz, não pode aplicar só pena de multa em contexto de violência doméstica. Aqui pode. E por que aqui pode? Primeiro, que essa lei é posterior à construção jurisprudencial da tese que eu ora citei. Se a lei é posterior, ela, podemos dizer assim, supera uma construção jurisprudencial pretérita. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que essa construção jurisprudencial é pensada para esses tipos penais que tem privação de liberdade
ou multa. No 146A nós não temos isso, nós só temos multa. Então não tem nem jeito de você aplicar uma privação de liberdade. Qual será o mínimo? Qual será o máximo? Não dá. Você teria que pegar uma privação de liberdade, uma pena de reclusão, sei lá de que crime, e meter aqui. Só que isso esbarraria no princípio mais basilar do direito penal, que é a vedação à analogia in malam partem. Portanto, imagina que você vai fazer a prova oral de, sei lá, delegado de São Paulo, que está para acontecer em breve. O teu examinador pergunta: existe como aplicar só pena de multa em crime com violência doméstica familiar contra a mulher? A resposta é: existe. E existe? Existe, claro. Se o delito investigado, processado, julgado for um delito de bullying, que é o 146A. E aí você é obrigado a fazer essa construção toda, porque tem a ideia jurisprudencial. Isso aqui é um filetinho, uma coisa que foge à regra, você precisa explicar. A intimidação sistemática virtual está no parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio de rede mundial de computadores, por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativo, de jogo online, ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real, a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Esse dispositivo também está lotado de críticas doutrinárias, mas ele está, digamos, posto à mesa, e nós precisamos aprender a lidar com ele. Ok, estamos ainda dentro da Lei 14.811. Além das disposições que eu citei, veja como o legislador aqui incorre num problema sensível como é que eu vou te dizer? Incorre num problema sensível de proporcionalidade. Por que de proporcionalidade? Porque se um determinado indivíduo ameaça sistematicamente, intimidando o outro, sistematicamente, todo dia, toda semana, toda hora, nós temos aqui um delito de ação penal pública incondicionada. Se ele faz isso uma única vez, a ação penal é pública condicionada. Nós temos o parágrafo 1º do artigo 147, ou do parágrafo 2º, somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo. Ainda dentro da Lei 14.811, é importante perceber que ela também produz efeitos em outros tipos, como no homicídio contra menor de 14 anos. Vamos ali juntos ao artigo 121 do Código Penal, mais uma vez visitando o homicídio, porque lá nós encontraremos no dispositivo previsto no parágrafo 2º-B a seguinte disposição: a pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de... Aí vamos lá para o inciso 3º, ele diz assim: 2/3, se o crime for praticado em instituição de educação básica, pública ou privada, incluído pela Lei 14.811 de 2024. É um dispositivo que quis fazer frente a esse problema que ficou tão famoso, tão comum ao longo do ano, de massacre em escola, de homicídio em instituição de educação e outros. O legislador, a melhor coisa que conseguiu tirar da cabeça para resolver o problema foi dar um pouquinho mais de pena, uma majorante para o homicídio. Ok. Talvez seja melhor do que nada, talvez, mas ainda assim parece tão pouco querer resolver um problema dessa magnitude com uma majorante de pena. Mas tudo bem, isso poderia ter sido equacionado a partir de uma ideia complexa de política pública ou de reformulação, sabe? Mas tudo bem, deixamos isso para lá. Mais uma modificação relevante da Lei 14.811, nós a encontraremos agora não no artigo 121, mas no artigo 122, que é o delito de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou a automutilação. Se a gente vai lá no parágrafo 5º, a gente encontra uma disposição nova.
Ela diz assim: aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. E essa disposição veio nesse mesmo contexto da majoração de pena do homicídio de menor de 14, desses eventos em escolas envolvendo crianças, envolvendo menor de 14, envolvendo comunidades com crianças com menores de 14 anos e por aí vai. Não deixa de dar uma olhada nisso, porque as provas de delegado de polícia cada vez têm tido um olhar mais importante para esses temas envolvendo criança, envolvendo menores de idade, envolvendo idosos, envolvendo vítimas de racismo, sobretudo envolvendo mulheres vitimadas por violência doméstica familiar. Ou seja, as provas de delegado têm olhado para essas modificações legislativas que incidem sobre casos vitimantes de pessoas vulnerabilizadas sociológica, política ou historicamente. Bom, citamos aqui duas modificações legislativas relevantes. Vamos para a terceira, é a Lei 14.967. Ela insere uma modificação nos crimes contra o patrimônio, prevendo no artigo 183-A do Código Penal o seguinte: nos crimes de que trata este título, são os tipos contra o patrimônio, quando cometidos contra as instituições financeiras e os prestadores de serviço de segurança privada, de que trata o Estatuto da Segurança Privada e o da Segurança das Instituições Financeiras, as penas serão aumentadas de 1/3 até o dobro. A última modificação legislativa que eu gostaria de trazer para você é a da Lei 15.035 de 2024, que inseriu modificações lá no artigo 234-B de Bravo do Código Penal. Diz assim: os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. É a disposição básica do 234-B, foi inserido pela Lei 2.015/2009 lá atrás. Aí, a partir do parágrafo 1º, nós temos as modificações. O sistema de consulta processual tornará de acesso público o nome completo do réu, seu número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o CPF, e a tipificação penal do fato a partir da condenação em primeira instância pelos crimes tipificados nos artigos 213, 216b, 217A, 218b, 227, 228, 229, 230 deste código. O carioca é uma desgraça, né? O 200, 213, 216... 213, 216, agora sim. 200 é a dose para matar, né? Segue o tipo: inclusive com os dados da pena ou da medida de segurança imposta, ressalvada a possibilidade de o juiz fundamentadamente determinar a manutenção do sigilo. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º ainda trazem algumas disposições que você lerá com toda a atenção. Essa é uma modificação que vem na esteira dessa tendência de publicizar, que não começa com a lei, né, que cria o cadastro de pedófilos e predadores sexuais, que é um nome péssimo, parece coisa de filme norte-americano, né? É um predador sexual. Predador que eu conheço é o Predador versus Alien e tal. O legislador brasileiro faz umas, né, pataquado, predadores sexuais. Pô, não tinha um nome melhor, mas tudo bem. Parece um troço para chamar a atenção, mas tudo bem. Mas essa disposição, então, ela vem nessa tendência, que é uma tendência que não começa aqui, é uma tendência jurisprudencial já bem mais antiga, de conferir publicidade a esse tipo de delitos. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm um entendimento bastante consolidado já de algum tempo, no sentido de que publicar esses dados como tipo penal, nome e demais dados identificativos, não somente da conduta, como do sujeito a quem se imputa uma dessas ações cometidas, sabe, com violência doméstica, com violência sexual e por aí vai, não viola os seus direitos fundamentais de privacidade, de vida privada e outros. Então, meus amigos, nós temos aqui 4 modificações, 4 complexos normativos relevantes com os quais o legislador nos brindou ao longo de 2024. A Lei 14.994, pacote anti-violência doméstica. A Lei 14.811, intimidação sistemática, crianças, bullying, por aí vai. A Lei 14.967, crimes contra o patrimônio. E a Lei 15.030, artigo 234-B de Bravo do Código Penal. Então, finalizamos aqui a nossa primeira parte do nosso encontro. Entremos agora na segunda, que nos permitirá revisar algumas
teses de julgados que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça editaram ao longo do ano. Vou tentar seguir um roteiro lógico, começando pela teoria da pena até chegar nos crimes da parte especial. E na teoria da pena, eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter em mente, eu nem sei se isso aqui é exatamente um tema da minha disciplina ou se é da disciplina de processo penal, mas está dentro das duas, que é a execução imediata da pena no tribunal do júri. No Supremo Tribunal Federal é o tema 1068 da repercussão geral, e no Superior Tribunal de Justiça, que seguiu a mesma lógica, claro, porque os precedentes firmados em sede de repercussão geral são hipervinculativos, inclusive para o STJ. Então, no STJ, que segue a mesma lógica, é o HC 788-126 de Santa Catarina. A tese é a seguinte: a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total de pena aplicada. Por que que isso é relevante? Esse finalzinho, independentemente do total de pena aplicada. Com a Lei 13964, o pacote anticrime, o legislador inseriu no artigo 492, segundo a possibilidade de que o juiz no Tribunal do Júri, o juiz presidente, ao impor uma pena que superasse 15 anos de privação da liberdade, determinasse a sua imediata execução, mesmo antes do trânsito em julgado. Isso suscitou muitas dúvidas quanto à constitucionalidade desse dispositivo, porque o Supremo Tribunal Federal, como você sabe, já havia julgado, não muito tempo atrás, as famosas ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, conhecidas como ADCs da presunção da inocência. Nessas ações de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal enfrentou o artigo 283 do Código Penal em comparação com o seu parâmetro, que é o artigo 5º 57 da Constituição Federal. E isso nos colocou então o tema da presunção da inocência através do seguinte questionamento: é constitucional ou não a execução da pena após o segundo grau de jurisdição, mesmo que pendentes recursos extraordinário ao Supremo e especial ao STJ? Naquela oportunidade, o Supremo disse que não é constitucional, porque isso viola o artigo 5º 57 da Constituição. Agora, aqui, o tribunal seguiu uma visão diferente e disse, no caso do júri, pode. Você diz, Rodrigo, mas peraí, a legislação não disse que é só quando o juiz aplicar uma pena maior do que 15 anos? Pois é. O tiro saiu pela culatra, que tu imagina um advogado, né, que foi contratado por alguém que estava provavelmente em vias de ser preso por um julgamento do tribunal do júri. Você está em vias de ir em cana, você contrata o advogado e diz assim, olha, eu quero esperar o meu processo todo em liberdade, defende essa causa aí pra mim. Beleza, paga o honorário, pau, vambora. No final do dia o advogado chega para você e fala assim, meu amigo, eu tenho uma má notícia. Ah, é qual? Não somente eu não consegui fazer você ficar, você esperar o teu julgamento em liberdade, como eu acabei com a liberdade provisória pro Brasil inteiro. Puta merda. Então, eu acho que isso devia ser vedado, inclusive, ao Supremo, sabe? Você não pode bater na porta do tribunal pedindo ajuda e o tribunal descer a lei e dizer, não, inclusive esses 15 anos já não tem mais. Condenou cadeia. Mas, claro, tô brincando aqui para quebrar o gelo, mas é um pouco isso, né? O tribunal acabou dizendo, olha, o dispositivo até é parcialmente inconstitucional, só que não é parcialmente inconstitucional quanto à possibilidade de executar a pena imediatamente. É inconstitucional quanto à limitação a essa execução. De modo que o Supremo disse, olha, bastando a existência do título condenatório no tribunal do júri, pena imediata. Existem ainda algumas particulares situações que não foram enfrentadas pelo Supremo e que tensionam a tese. Por exemplo, no próprio artigo 492, lá no final, nós encontramos a expressa previsão de que, se entender assim e se julgar o magistrado presidente que pode haver razão relevante que possivelmente culminará na alteração recursal da decisão, ele pode deixar de determinar a execução imediata da pena. Há também aquelas situações bem tormentosas de desclassificação no júri e aquelas outras situações em que o júri absolve pelo crime doloso contra a vida e condena no conexo, que não é doloso contra a vida. Esses casos admitiriam a incidência do tema 1068? Não há ainda uma resposta
jurisprudencial sobre isso, mas a literatura um pouco mais crítica, como a do professor Aury Lopes Júnior, já tem sinalizado em sentido negativo. Precisaremos ver como é que isso vai ficar ao longo do ano que está prestes a se iniciar. Já que estamos falando de teoria da pena, sigamos nisso para falar agora da pena de multa. E aí eu quero discutir contigo o recurso especial no STJ, claro, 2.173.858 do Rio Grande do Norte. A tese é a seguinte: a multa aplicada na sentença condenatória possui caráter penal, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na LEF, que é a Lei de Execuções Fiscais, e as causas interruptivas disciplinadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. O prazo de prescrição intercorrente é o do artigo 114, inciso 2º do Código Penal. Isso aqui simplesmente ratifica, portanto, reafirma a posição que o STJ e que o Supremo têm tomado nos últimos anos após a vigência da Lei 13.964 do pacote anticrime, reafirmando a natureza penal da pena de multa. Apesar dela ser uma pena que mexe no bolso e não na privação da liberdade, ela ainda assim é uma pena penal, uma pena criminal, uma sanção penal no exato sentido. Portanto, mesmo que nós tenhamos ali a possibilidade subsidiária e excepcional que, conforme o Supremo decidiu na ação direta de inconstitucionalidade número 3.150, ainda existe, de que uma vez não executada a pena de multa pelo Ministério Público, poderia a Fazenda movê-la se trespassado o prazo de 90 dias, ainda assim é uma pena de natureza criminal. Então sim, o prazo de prescrição intercorrente só pode ser o prazo 114 segundo do Código Penal, que é o prazo de natureza criminal. Ainda sob pena de multa, então não deixa de perceber as repercussões disso. Se é uma pena penal, então a execução dessa pena tem que ser feita na vara de execuções penais e não na vara de execuções fiscais. Se é uma pena penal, se é uma pena criminal, se é uma sanção criminal, a execução disso cabe prioritariamente ao Ministério Público, como está sugerido no artigo 51 e decorrências do Código Penal. Somente se o Ministério Público se mantém inerte é que, após 90 dias, como disse eu a você, subsidiariamente poderá a Fazenda tomar as rédeas dessa execução. E aí você precisa, sempre que estiver falando sobre pena de multa, se lembrar não só da ADI 3.150 no Supremo, mas do recurso especial 2.090.454 de São Paulo e 2.024.901 de São Paulo, sobre inadimplemento de pena de multa, mesmo após o cumprimento da pena de prisão ou da pena restritiva de direitos, não impedir a extinção da punibilidade se nós estivermos falando de condenado hipossuficiente. É a jurisprudência hoje dominante que estabelece, inclusive, que o ônus de provar que o sujeito não é hipossuficiente e que, portanto, o cara dá conta de pagar a pena de multa é do Ministério Público e não dele. O ministro Rogério Schietti tem um texto e um precedente muito importante sobre isso, dizendo como a pena de multa atinge mais, e está evidentemente correto, atinge mais drasticamente os réus hipossuficientes, os réus pobres, do que os réus ricos. E, portanto, atinge mais o cara que está lascado do que aquele do crime do colarinho branco. Então, se nós permitirmos que seja possível não decretar a extinção de punibilidade, porque o réu pobre não consegue, não dá conta, tem menor capacidade patrimonial de pagar a multa, nós então permitimos que isso continue lhe gerando uma série de gravames à sua vida social, vai ficar mais difícil para conseguir benefícios, vai ficar mais difícil para conseguir emprego, vai gerar um estigma por uma condição que não depende dele, que é ser hipossuficiente. Então não deixa de examinar sobre pena de multa todos esses julgados e esses dispositivos que eu mencionei. Ainda sobre teoria da pena, vamos examinar agora um ponto relevante acerca da segunda fase da dosimetria, que envolverá, além de tudo, crimes de violência doméstica, Lei Maria da Penha e outros. Recurso especial 2.027.794.000 do Mato Grosso do Sul, a tese é a seguinte: é possível aplicar a agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha F de foca, do Código Penal em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha. A aplicação dessa agravante com a Lei 11.340, diz o STJ, não gerará bis in idem. Se nós visitarmos juntos o dispositivo legal pertinente, encontraremos nele a seguinte redação:
Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam um crime. Segundo, ter o agente cometido o crime, a linha F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Agora, cuidado, que é o seguinte... Ah, Rodrigo, mas e se eu for uma lesão corporal lá do 129, parágrafo 13? Aí tem um problema, porque esse julgado aqui se referia a um caso específico cometido anteriormente à Lei 14.188 de 2021, que foi a lei que instituiu o parágrafo 13. Este aqui era um caso de 2016, portanto anterior a 2021. E em 2016 não havia o parágrafo 13, de modo que, sendo uma lesão corporal cometida nos termos do parágrafo 13 do 129, aí hoje não há de se aplicar essa lógica se a lesão corporal for cometida pós 2021, certo? Teoria da pena, fechamos. Vamos agora para crimes contra a honra. O STJ, na QC número 6 DF, decidiu o seguinte, aspas, expressões contumeliosas proferidas em momentos de exaltação ou no exercício do direito de crítica retiram o elemento subjetivo necessário para que se caracterizem crimes contra a honra. Sobretudo aqui a gente está falando de injúria e de difamação. Até calúnia também, mas esses julgados costumam se referir mais a injúria e difamação. Bom, são duas as situações. Primeiro, um momento de altíssima exaltação, briga, pau torando, confusão, gritaria. Você está me xingando, eu estou te xingando de volta. Isso elimina na visão do STJ aquele elemento subjetivo do tipo distinto do dolo, que é o animus injuriandi, no caso da injúria, que é a intenção de te ofender, a intenção de te sacanear duramente, sabe como é que é? E passa a ser simplesmente um fato que muitas vezes se equiparará ao involuntário quando nessas situações de exaltação, não confundir com exalta samba, nada a ver essa piada, porra, pra que né? O que tem a ver exalta samba? Nenhuma, nada a ver a piada que eu fiz aqui, tudo bem. Esse momento de exaltação e esse momento de briga e por aí vai. No caso do direito de crítica, aqui há uma outra linha de vários precedentes seguindo essa mesma lógica, que equiparará isso ao direito de sátira política, ao direito de crítica aos agentes públicos, ao direito de humorizar os agentes públicos, e houve inclusive um precedente famoso envolvendo um ex-presidente da República, que era retratado junto com outras autoridades numa charge, que era verdadeiramente uma sacanagem assim, bem feita. Foi denunciado o autor da charge e a jurisprudência disse, não, olha, ele está no exercício do direito de sátira humorística, que é também um direito de crítica política a um agente público eleito. O que esse precedente nos coloca é que os crimes de injúria, os crimes de calúnia, e os crimes de difamação, e sobretudo injúria e difamação, porque torno eu a dizer, esses julgados são mais comumente relacionados a esses delitos, pressupõem o elemento subjetivo do tipo distinto do dolo, a intencionalidade, a finalidade, ou como disse por aí, o dolo específico de atingir a honra subjetiva na injúria ou a honra objetiva na difamação. Nesses contextos, primeiro, conturbação, exaltação, confusão, pau torando, briga de um lado, briga pro outro, você xingou, não tem o dolo específico. Segundo, direito de crítica, direito de sátira política, direito de fazer humor, não tem o dolo específico. Vamos agora para crimes contra a pessoa e aborto. Um tópico relevante foi discutido no habeas corpus 932.495 de Santa Catarina, no STJ. A tese foi a seguinte: não é possível a concessão de salvo-conduto autorizando a realização de procedimento de interrupção de gravidez, em aplicação, por analogia, do entendimento firmado no julgamento da ADPF 54, quando, embora o feto esteja cometido de condição genética com prognóstico grave, no caso era a síndrome de Edwards, uma cardiopatia grave, com alta probabilidade de letalidade, não for possível extrair da documentação médica a impossibilidade de vida fora do útero. Esse julgado diz respeito a uma situação muito particular. Primeiro, nós precisamos relembrar a DPF 54. Nela, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é criminalizada, como aborto, a interrupção da gravidez de feto anencefálico. Há uma gama de argumentos e fundamentos jurídicos que podem
e que foram colocados pelo Supremo Tribunal Federal para justificar isso, como os princípios da dignidade humana, a inexistência do bem jurídico, mas sobretudo o ponto era: a nenhuma mulher deve ser dada a obrigação de carregar uma vida sem viabilidade de vida, quando já se sabe de maneira médica e cientificamente comprovada que o seu filho não terá uma vida viável e que ele morrerá, se é que já não está morto. Isso diz respeito, então, na DPF 54, à interrupção de gravidez de feto anencefálico. Aqui, nós estamos discutindo uma outra condição biológica, uma outra condição médica, que não é a anencefalia, mas a síndrome de Edwards, que é também muitíssimo letal, é também muitíssimo grave e que, segundo alguns estudos, pelo que eu pude ler, geram mais ou menos 95% de letalidade, ou seja, são raríssimos os casos de crianças que superam essa síndrome e que conseguem sobreviver. Mas, diferentemente dos casos de anencefalia, existe esse pequeno número. E o STJ diz o seguinte: se existe uma possibilidade, ainda que seja pouca, não cabe dizer, por analogia com os argumentos da DPF 54, que não há viabilidade de vida e que, portanto, seria cabível a expedição de um habeas corpus preventivo. No caso da anencefalia, sim, que não há nenhuma possibilidade de vida extrauterina. No caso da síndrome de Edwards, há uma pequeníssima probabilidade. Há críticas a serem manejadas? Essa pequeníssima probabilidade se equipara a nenhuma probabilidade. De modo que me parece muito cruel forçar uma mãe a levar a cabo uma gestação que tem 90 e tantos % de chance de dar errado quando ela não concorda com isso, mas é a decisão do STJ. Agora, podemos empregar esse raciocínio analógico para outras situações, para outras doenças, para outras condições que tenham 100% de certeza de inviabilidade de vida extrauterina? Temos. Já há alguns precedentes nessa linha, por exemplo, dizendo que é válida a interrupção da gravidez nos casos de síndrome do Boris-Tolk, uma particular condição na qual o produto da gestação ou não tem o cordão umbilical ou tem muito curto, de tal modo que a vida é inviável. Então, nesse caso, há alguns precedentes que admitem a aplicação analógica para interromper a gravidez, porque não há ali viabilidade de vida extrauterina, assim como não há viabilidade de vida extrauterina na DPF 54, no caso da anencefalia, mas há uma pequeníssima viabilidade de vida extrauterina na síndrome de Edwards. Certo? Cuidado com isso. Tema que tanto envolve, o delito de aborto em si, como envolve o princípio da legalidade, especificamente no que se refere à possibilidade ou não da analogia in bonam partem. Ela é cabível, mas neste caso o STJ a rejeitou. Próximo tema, saímos dos crimes contra a pessoa, vamos para os crimes contra o patrimônio. No agravo regimental em habeas corpus de número 841.731 do Mato Grosso do Sul, nós encontraremos a seguinte tese: o denominado estelionato judicial é conduta atípica na esfera penal. Esse é um julgado relevante que já vem sendo cobrado nas provas, incidente sobre o tipo do 171 do Código Penal. Basicamente, de maneira muito simples, constitui-se o estelionato judicial ou judiciário na conduta daquele que quer induzir um juiz a erro para prejudicar uma outra parte que está no polo adverso do processo, tendo então contra ela uma vantagem indevida. Percebe que isso é a exata triangulação do estelionato? Alguém induz alguém a erro, obtém com isso uma vantagem indevida, e a outra pessoa obtém um prejuízo que ela não precisaria suportar. Portanto, surgiu a seguinte interpretação: já que o elemento objetivo mais importante nesse ponto do artigo 171, que é o estelionato, é o induzir alguém a erro, o juiz também é alguém. Então sim, quando eu induzo o juiz a erro para que ele acredite na minha tese, que é fraudulenta, fraudatária, e assim decida contra a parte ré no processo, e a parte ré, seja obrigada, por exemplo, a me pagar um determinado valor, isso é um estelionato. A visão do STJ aqui, ao dizer que isso é atípico do ponto de vista do 171 CP, nada mais faz do que cristalizar uma longa e decenal tendência argumentativa nessa linha.
há muitos autores mesmo dizendo que o estelionato judiciário é atípico. Quais são os argumentos manejados? No geral, são três. O primeiro, uma certa inidoneidade presuntiva do juiz para ser vítima de fraude. Trocando esse em miúdos, o juiz é tão superior a todas as outras partes que ele não pode ser enganado. Porra, se for assim, então é melhor acabar com os recursos, né? Já que o juiz não se engana, para que vai ter apelação? Ok. Já vimos que esse argumento não presta, apesar dele ser manejado. O segundo argumento, esse aqui, é talvez o mais fundamentalmente empregado pelo STJ, é o seguinte: a sentença é o resultado da dialética do processo, de modo que a fraude equivaleria a um argumento juridicamente absurdo que o juiz saberia filtrar. Porque o processo tem contraditório, o processo tem prova de um lado, prova do outro, o juiz vai ouvir uma parte, vai ouvir a outra, e vai saber filtrar, vai tirar dali a verdade. Esse argumento é ruim porque ele ignora que o processo penal, mesmo com o contraditório mais pleno, não é um exercício de produção da verdade. Ele é um exercício de produção de uma específica forma conclusiva que advém das limitações probatórias, das preclusões, da capacidade das partes, por aí vai. Mas ok. O terceiro dos argumentos, que é basicamente o argumento da literatura italiana, o argumento de Manzini e outros, é o argumento de que nos ordenamentos, como é o caso brasileiro, o caso do ordenamento brasileiro, que prevêem documentos de falsidade documental de maneira autônoma, essa tipificação prevaleria necessariamente do ponto de vista do concurso aparente de normas. O STJ também segue essa linha, dizendo, no máximo, a depender do caso concreto, poderíamos ter uma tipificação autônoma ou de falsidade ideológica, ou de uso de documento falso, ou de qualquer falsidade ou crime contra a fé pública dessa natureza, mas não o estelionato judicial, que o STJ chega a dizer que é manifestamente atípico. Eu discordo drasticamente disso, acho que é típico sim, e acho que essa situação de enganar o juiz é perfeitamente característica de um estelionato típico, porque o juiz é alguém, assim como eu e como você. E aí, como diz Nilo Batista, talvez essa sanha de rejeitar que o juiz possa ser enganado, assim como qualquer outro, seja com um componente renitente de uma certa mentalidade judicial autoritária que resiste a dizer e admitir que o juiz, como qualquer outro ser humano, pode ser enganado. Mas tudo bem. Agora, vamos a partir daqui para crimes sexuais. Isso aqui tomou um grande tempo da jurisprudência em 2024. Vou passar bem rapidamente. No STJ, o agravo em recurso especial 2.529.631 do Rio de Janeiro diz assim: o relacionamento entre adolescente maior de 14 anos e menor de 18, sugar baby, e um adulto, sugar daddy ou sugar mommy, que oferece vantagens econômicas, configura o tipo penal do artigo 218b, parágrafo 2º, 1º do Código Penal, porquanto essa relação se constrói a partir de promessas de benefícios econômicos, diretos e indiretos, induzindo o menor à prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Por que o STJ faz essa variação etária? Maior de 14, menor de 18. Se for menor de 14, aí é estupro de vulnerável. Aparece, nesse último caso, o elemento de especialidade do artigo 217-A do Código Penal. Sendo... E por que tem que ser menor de 18? Porque sendo maior de 18, é a pessoa livre para fazer qualquer relação sexual que ela queira, desde que consentidamente. Então diz o STJ que essa específica situação será adequável ao artigo 218b de bravo do Código Penal. Que tipo é esse? É o de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Toma muito cuidado com isso. Houve alguns julgados importantes em tema de estupro de vulnerável. O primeiro deles é o agravo em recurso especial 2.593.050 do Rio Grande do Sul. Diz assim: motorista de van escolar possui autoridade sobre a criança ou adolescente, a vítima de estupro de vulnerável, incidindo a causa de aumento de pena do artigo 226, inciso 2º do Código Penal. Rodrigo, o que é que diz esse tipo? Vamos lá ver. É o artigo 226, inciso 2º. A pena é aumentada de metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. O julgado incide especificamente sobre esse ponto. Ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Muito cuidado com isso.
Outros julgados envolveram estupro de vulnerável, como do RESP 2.144.411, que manifestou essa tendência meio lado B do STJ, de dizer que em alguns casos é possível deixar de criminalizar a relação sexual, a relação afetiva, a relação libidinosa entre um maior de 18 e um menor de 14, quando uma gama de elementos do caso concreto orientar no sentido de que não houve violação ao bem jurídico. No caso a que eu me refiro, nós tínhamos um sujeito de 29 anos que se relacionou com uma adolescente de 13, houve consentimento das famílias, houve manutenção do relacionamento, ou seja, o relacionamento se manteve ao longo dos anos, houve constituição de família entre os dois e houve o nascimento de um filho fruto dessa relação, que era uma relação pública, um filho que foi reconhecido. Portanto, o STJ entendeu que não há de se falar em estupro de vulnerável, excepcionando assim a súmula 593 e também o tema 918 dos recursos repetitivos. Alguns julgados tocaram em tema de estupro ordinário, do artigo 213, como o agravo regimental no RESP 2.105.317, com a seguinte tese: falta de reação enérgica da vítima e consentimento inicial não afastam o crime de estupro. Já no agravo regimental no ARESP 2.470.205, lá do Estado de Alagoas, o STJ diz: a ausência de violência ou grave ameaça na conduta do réu de apalpar as partes íntimas da vítima com o objetivo de satisfazer a sua lascívia impõe a desclassificação do crime de estupro para o delito de importunação sexual. Com relação a crimes contra a administração pública, 3 temas importantes. Primeiro, o comprador da suposta influência não é sujeito ativo de crime de exploração de prestígio, assim decidiu o STJ no recurso em HC 55.940 de São Paulo. Ele muito mais se equipara a uma vítima do que a um autor dessa modalidade muito especial de estelionato público. Próximo tema: os empregados da Ordem dos Advogados do Brasil são equiparados a funcionários públicos para fins penais. É o agravo regimental no HC 750.133 de Goiás. Rodrigo, mesmo que a OAB não integre a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes? Sim, mesmo assim. Por último, a reiteração que afasta aquela possibilidade de aplicar o princípio da insignificância no contrabando é necessariamente a reiteração de crimes de mesma natureza do contrabando. A reiteração específica, portanto. Se houver reiteração em crimes de naturezas diferentes, é possível, em tese, aplicar a insignificância. E lembra que essa mesma lógica vale para a possibilidade de aplicação do referido princípio nos tipos de descaminho, desde que a gente respeite aquele quantum de R$20 mil, que hoje é pacificamente decidido pelo Supremo e pelo STJ. Para terminar, súmula 231 do STJ. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O STJ enfrentou nesse ano uma gama de críticas a essa súmula que propuseram, inclusive, até mesmo dentro do tribunal, que ela fosse superada e cancelada. Muito por conta dos dispositivos atinentes à segunda fase da dosimetria da pena, no que se refere às atenuantes, dizerem são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Então, se sempre atenuam, ela poderia, em tese, conduzir a pena abaixo do mínimo legal. O STJ acaba decidindo no sentido da validade da súmula, reafirma a Corte, portanto, esse precedente sumular, esse verbete, e ela se mantém aplicável ainda hoje. Meus amigos, chegamos ao fim da nossa pequena retrospectiva de 2024 de legislação e jurisprudência em matéria de direito penal, parte geral e parte especial. Eu espero que tenha sido uma horinha útil para você. Para mim foi bastante. Eu agradeço pela tua companhia e nós nos vemos na nossa próxima oportunidade. Forte abraço. Até já.